Foi som. Claquete. Salve, salve pessoal! Eu sou o Lumineiro, essa aqui é o Washboard e eu vim contar um pouco dessa história para vocês. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer ao Isaac. O Isaac, meu amigo, que me convidou a compartilhar essa história aqui com vocês. Então vamos lá. Bom, eu sou o Lumineiro, como eu falei para vocês, nasci em Belo Horizonte em 18 de agosto de 1984, no bairro de Santa Teresa. Um bairro que em Belo Horizonte é muito famoso, muito importante, porque é o bairro que deu origem ao Clube da Esquina. Então eu já nasci, né, carregado de uma energia musical muito potente, muito influente, né? Obviamente eu só fui me dar conta disso depois, na adolescência, quando eu voltei a morar no bairro de Santa Teresa, né? Eu fiz ali a sétima e a oitava série. Isso foi realmente muito importante, porque ali no bairro, nesse momento, existia também uma rádio comunitária que se chamava Santé FM. E a Santé era uma rádio muito aberta, muito plural. Então eu tive a oportunidade de conhecer movimentos musicais, movimentos culturais, movimentos sociais, movimentos políticos muito importantes, né? Ali a rádio realmente abriu a minha cabeça, abriu a minha visão para o mundo. E com os meus amigos de escola, a gente teve a oportunidade de criar um programa nessa rádio. Eu visitei a rádio que ficava perto da minha casa, visitei a rádio e lá eu descobri que existia a possibilidade de propor um programa. E eles aceitaram. Então a gente criou o Cosmocultura. Aos 15 anos, eu não tinha 15 ainda, eu tinha 14 anos quando começou o Cosmocultura. E foi uma experiência, né, muito marcante para mim e abriu muitos os horizontes da música na minha vida. Depois, aos 17 anos, eu fui reencontrar o circo. Eu estava num dia realmente muito triste, e nesse dia, por uma sorte, né, ou por uma questão de destino, eu cruzando a rua, dei de cara com um palhaço trabalhando no semáforo. Um palhaço que jogava malabarismo. E eu já tinha experiência de circo, né? Já tinha visto circo na minha infância, mas aquele palhaço ali, todo colorido, num cenário todo cinza, no meio do asfalto, né? Foi muito surreal, foi muito magnético, mágico, tocante, e aquilo me transportou da minha tristeza para um estado de alegria. E aquilo me transformou de fato, porque depois daquele dia eu cheguei em casa e comecei a jogar 3 bolinhas, experimentei, né? E foi um processo completamente intuitivo, né? Foi observar, absorver, experimentar, desenvolver, né? Eu segui fazendo isso até os dias de hoje. Eu sou malabarista e músico, né? Então, naquele momento eu não percebia o que estava acontecendo, mas eu estava começando a aprender a como trabalhar com arte de rua, né? Bom, isso foi em 2001, isso aconteceu em 2001.
Depois eu fui pro segundo grau, né? E durante todo o meu período de segundo grau, eu já praticava malabarismo durante o intervalo, depois da aula e tudo isso. Naquele momento foi uma crise financeira na minha casa muito forte e eu tive que começar a ajudar na renda familiar, né? Antes, aos meus 17 anos, eu já estava começando a trabalhar. E eu comecei a trabalhar no semáforo, né? Comecei a trabalhar no semáforo, inspirado por aquele palhaço e por outros dois que passaram logo depois. E aprendi a trabalhar, aprendi a linguagem do malabarismo aplicado àquela situação, transformando aquilo no ofício, né? E logo depois disso eu fui descobrir as escolas de circo, enfim, mas aí eu já estava muito. Já estava trabalhando com o malabarismo, né? Quando avançou a história, né? Eu passei muito tempo trabalhando nessa história. Em 2007 eu criei um número de malabarismo com caixas de charuto, com cigar boxes. E isso foi muito importante. Eu criei esse número, participei de uma mostra competitiva e não fui premiado nessa mostra no ano de 2007, mas eu fui bastante incentivado, tanto pelos meus amigos, quanto pelos jurados, quanto pelas pessoas que assistiram e não me conheciam e eu não os conhecia, mas eu recebi muitos elogios sobre o trabalho e muito incentivo para continuar a desenvolver. Então, eu me mudei naquele ano, 2007, para Porto Alegre. Fui viver lá também para experimentar, trabalhar e viver fora da minha cidade, viver como artista, viajar, um sonho de criança, né? Um sonho de infância que eu tinha. E fui morar em Porto Alegre, desenvolver o número. Lá eu estudei dança contemporânea também, no MEME, no Instituto de Dança. E nesse momento eu comecei a me relacionar com todo o cenário do circo, que era bastante misturado, né, com os músicos, com artistas plásticos, com fotógrafos, lá em Porto Alegre, com bailarinos, bailarinas, enfim, um ambiente completamente plural também, muito diverso, muito rico artisticamente, né? E já com a experiência de Belo Horizonte, eu cheguei em Porto Alegre propondo um palco aberto. Então eu consegui realizar um encontro muito potente com várias pessoas, né, que se dedicavam ali ao circo e às artes. Então tinha uma banda, tinha números de malabarismo, números de palhaço. Isso aconteceu no Gasômetro, né, na usina do Gasômetro, no Centro Cultural lá de Porto Alegre. Logo depois disso, eu participei da fundação de um bar que também foi muito importante nessa história, o Cultura Rock Club. Um bar que reuniu essa turma na noite, porque os encontros de malabares reuniam essa turma durante o dia. E à noite a gente se encontrava no bar. E lá também era muito efervescente, todas essas trocas. Beleza. Depois disso, em 2008, eu fui morar em São Paulo, junto com uma parte dessa turma que fundou o Cultura Rock Club, né? A gente se mudou para uma casa lá que na rua Campevas, número 202, no bairro Perdizes, em São Paulo. Nessa ocasião, morávamos Tomás, Axel, o Pedro, eu e o Elias. O Elias não participou ativamente da banda, eu tô falando da banda, mas porque nesse momento, esse caldeirão dessa casa que estava ali vivendo junto, né, a gente acabou formando uma banda. E foi muito interessante porque eu não tinha experiência de tocar, eu não era músico, eu era malabarista. Ah, os outros integrantes da banda, o Axel é artista plástico de formação, o Tomás é músico, mas era super jovem, tinha pouquíssima experiência em se apresentar, e o Pedro já tinha experiência de outras bandas e já tocava violão e cantava. Então o Pedro estava numa situação mais confortável. O Tomás estava aprendendo a tocar contrabaixo acústico, ele tocava elétrico, e o acústico era completamente novo para ele.
o Axel já tinha desenvolvido toda uma carreira de artista plástico e já cantava, mas cantava em situações muito amadoras, né? Em roda de violão. E volta e meia fazia uma apresentação em bar, mas uma coisa super esporádica, assim, né? Muito espaçada no tempo, sem nenhuma pretensão de fato profissional. E eu, zero experiência em tocar, né? Amante já da música, mas com pouquíssima experiência em tocar. E o Elias morava na casa nesse momento, mas não participou da banda, mas era super ativo também. Ele também fazia circo. O Cisco, que já tinha passado pela casa, é fotógrafo e trouxe toda uma visão para nós de direção de arte, toda uma concepção estética sobre como se vestir, sobre como decorar as coisas em volta, como fazer bons filmes, boas fotos. Enfim, o Cisco também, apesar de não participar ativamente tocando na banda, é uma figura muito importante para a banda Mustache e os Apaches, né? Então a gente formou a banda sabendo que a gente gostaria de fazer uma banda em formato acústico, inspirado no blues, no jazz e no jazz cigano, né, no jazz manouche ou gypsy jazz, que no fim das contas são traduções da mesma coisa, né? Então a gente ficou ali umas semanas, 1 ou 2 semanas, praticando apenas 3 canções. A primeira delas foi I'm Just a Gigolo, que a gente pegou uma versão do Louis Prima como base. E a gente experimentou ela de diversas maneiras até encontrar um formato que funcionasse bem pra gente. Naquele momento eu não tinha washboard, não conhecia bem a washboard. Eu já tinha visto ela nos vídeos de pesquisa que a gente estava fazendo, mas o que eu tinha ali era uma caixa e um chimbal. Com isso eu aprendi a levada de jazz mais básica, né? Tchats, tchats, tchats. Eu fazia simplesmente isso, acelerava às vezes, ralentava outras, mas no geral eu conseguia manter o ritmo, né? Os outros, cada um também foi desenvolvendo ali o seu próprio instrumento e tal. No fim das contas, a gente ficou aí essas 2, 3 semanas ensaiando essas 3 músicas e o formato era I'm Just a Gigolo para abrir. A segunda música era Smoke Joe's Café, da banda The Coasters, a versão dos Coasters, né? E a terceira música, a gente pegou Minor Swing, do Django Reinhardt, né? Que é o pai do jazz cigano, ou uma figura mais proeminente, mais importante do jazz cigano, que desenvolveu muito sobre a linguagem do jazz cigano, né? Então ele junto com o Grappelli, ou Grappelli, né, o violinista, enfim, a gente também pegou, se inspirou muito naquela história ali do Django. Fizemos uma versão de Minor Swing, a gente na verdade pegou a introdução da música como ela é, e depois a gente começou a improvisar em cima, até que a gente acabou compondo uma música autoral, mas baseada na levada e na harmonia de Minor Swing, né? Essa música veio a se chamar Despedida, ela está no nosso primeiro disco, gravado em 2013, né? Então, o formato da banda já estava mais ou menos desenhado naquele momento. Era uma banda inspirada no folk, no blues, no jazz cigano, com instrumentos acústicos, com uma inspiração no circo, nas artes de rua, no trabalho ao chapéu, né? Nessa maneira de operar financeiramente, né? E nessa maneira direta de atingir o público, que é uma banda, a formar público, né? É um desafio gigantesco para qualquer banda. Formação de público é um trabalho muito importante e difícil de fazer. E a gente acabou, com esse molde, criando toda a identidade da banda Mustache e os Apaches. Então a gente preparado ali, depois dessas 2 ou 3 semanas ensaiando incansavelmente essas 3 canções, a gente saiu pro aniversário de um amigo nosso que era no bairro do lado, só que a gente decidiu sair caminhando com os instrumentos
e a gente decidiu parar no primeiro bar para apresentar essas 3 músicas antes de chegar no aniversário, que era onde a gente gostaria de fazer esse pequeno primeiro show, né? Então a gente já tinha logo o primeiro show da banda na primeira esquina, na esquina da rua Campevas com a rua Caiubi, no bairro Perdizes, em São Paulo. A gente parou naquele bar e a banda já, quando se aproximava do bar, já começava a tocar a introdução da música, né? A harmonia já entrava, já vinha o baixo e o violão. Nesse momento a gente já ia se colocando, já colocava uma formação interessante. Nesse momento, baixo e violão nas laterais, o Axel mais para trás um pouco. Eu me colocava, montava a bateria e me colocava na frente para anunciar o que ia acontecer, né? Então, com esse fundo musical, eu dizia: meus queridos, minhas queridas, boa tarde a todos e a todas. Nós somos a banda Mustaches Apaches e a gente veio apresentar para vocês, com todo o nosso coração, as canções que a gente preparou para esse momento. É 1, 2, 1, 2, 3, 4, pam. E aí o Axel nesse momento se aproximava do público, eu me afastava, ia para trás e ele já vinha cantando, né? Isso já criava toda uma atmosfera que o público nos recebia de uma maneira, né, com uma atenção muito especial, né, muito diferente, porque a gente criou um ambiente inteiro antes de fato anunciar. E aí cria-se um ambiente, anuncia-se, começa a acontecer o show e no meio da primeira música, isso foi uma coisa realmente muito especial. Porque eu já tinha trabalhado 6 anos diretos, ininterruptos, eu trabalhava no semáforo, conheci muitas histórias de artistas de rua, enfim. E essa história que eu tenho para contar para vocês, eu nunca tinha ouvido nada semelhante. Então, no meio da primeira música, o garçom se aproximou e eu pensei que ele ia nos mandar embora. Eu pensei, putz, vai dar ruim isso aqui, o cara vai mandar a gente embora porque a gente não avisou. E era um bar bem chique, bem meio caro ali da região, enfim. Por nossa surpresa, o garçom tira uma nota de R$100. Não era 2 de 50, era uma nota de R$100. Isso é muito emblemático, isso é muito significativo. E ele diz o seguinte: essa nota é do casal lá do fundo. Aquilo, naquela hora eu tirei o chapéu e recebi aquela nota. Muito impressionado por aquele momento, porque eu sabia que aquilo era um sinal de que a gente deveria continuar com aquele trabalho, né? A gente não poderia parar ali. E foi realmente um pontapé inicial muito importante. Dali a gente seguiu para os próximos bares, a gente fez vários bares naquele primeiro dia, até chegar à festa. A gente, todo o dinheiro entrava por essa bilheteria, não era exatamente esse chapéu, mas essa é a bilheteria. E, enfim, a gente gostou do que aconteceu e aquilo nos incentivou a sair de quarta a domingo, fazer um circuito de 10 bares em volta da nossa casa. A gente daí depois já tinha contado isso, né? A gente saía por volta das 7 horas da noite, voltava para casa por volta da meia-noite e passava em 10 bares num circuito que era praticamente um quarteirão estendido, porque a gente subia pela Bartira, dava a volta lá pra frente e voltava pela Caiubi, né? E voltava para casa com o chapéu cheio, contava o dinheiro no final da noite, dividia entre os 4 integrantes. A banda acabou com isso formando o primeiro público. Logo 3 meses depois chegou o 5º integrante da banda, que foi o Rubens, que contribuiu musicalmente de maneira absurda para a nossa história. Ele veio com bandolim, isso deixou a coisa inclusive muito mais cigana. Ele era um cara que tinha, naquela época já tinha uma pesquisa musical muito forte no blues e no jazz cigano,
né? Em relação às harmonias, às frases, a toda ao papel do bandolim naquela formação, né? Então, lembrando que a gente tinha um contrabaixo acústico, um violão, uma bateria simples, uma caixa e um chimbal, e as vozes a gente harmonizava. O Axel fazia a voz principal e a gente harmonizava as outras quatro, logo depois as outras cinco vozes, né? Depois desse processo, aí veio a washboard. Eu consegui, essa washboard que eu tenho aqui, ela é completamente artesanal. Um amigo meu fez ela para mim a partir de madeira coletada do lixo. Essa chapa era uma lateral de um micro-ondas que ele cortou, ele dobrou, ele ondulou, né? Uma buzina de bicicleta, uma latinha de conserva, um prato de bateria, um splash, esse aqui tem 10 polegadas, uma campainha de balcão. Esse aqui foi um presente do Isaac, né? Que eu ganhei. Mais uma vez, obrigado, Isaac. Uma casaca que vocês já conhecem muito bem, né? Então, e aqui eu tenho uns portas-dedais. Aqui também eu tenho outro porta-dedal. E, enfim, essa aqui foi a primeira washboard que eu tive, que eu tenho e que é a minha principal tábua até hoje, né? É, enfim, daí veio a washboard, veio o banjo, Pedro começou a tocar banjo americano, aquele de 5 cordas com uma corda no meio. Enfim, isso foi alterando a sonoridade da banda para uma coisa mais voltada ali para o sul dos Estados Unidos. O tempo foi passando e a gente acabou trazendo a banda um pouco mais para o ambiente latino-americano, né, para o ambiente brasileiro. No nosso segundo disco, a gente já tem uma influência muito mais presente da música latina. A gente canta em espanhol. O segundo disco ele é de 2015, se chama Times Monkey, né? A gente sempre brincou com as coisas, com os idiomas. Tem música em português francês, música em português espanhol, música em português e inglês, né? Uma única música em inglês. É, mas a gente também sempre gostou de brincar com essa possibilidade. É claro, a arte, né, feita na rua, feita diretamente com o público ali, a gente com vontade de viajar e de fato a gente conseguiu realizar bastante esse desejo. A gente viajou bastante pelo Brasil. Infelizmente foi muito no sul e sudeste. A gente teve uma única oportunidade de ir para o Nordeste, que a gente foi até Recife e Olinda, né? E foi realmente mágico ter ido para lá. Mas bastante no sul e sudeste. A gente fez também uma turnê pela Europa em 2013, passando por 6 países da Europa e 5 países da Europa e a Turquia, né? 6 países no total, trazendo essa música, né? Misturada do sul dos Estados Unidos ao sul da Argentina, né? Com essas pitadas do jazz cigano, francês, né? E tudo isso também com uma pegada brasileira, né? Porque é só o Brasil para misturar tudo isso aí desse jeito, né? Livre de formatos né? E criando outras possibilidades sonoras e tal, né? Então a gente teve a oportunidade de levar esse trabalho para viajar pelo Brasil afora, um pouco pelo mundo também. E, bom, em 2018 nós lançamos o nosso terceiro disco, o nosso terceiro álbum, que se chama 3. A banda está agora completando 10 anos, né? A gente está gravando 6 shows, que a gente foi contemplado por um edital público, um PROAC, para gravar 6 shows, né, de comemoração a esses 10 anos. E, bom, seguimos, né? A gente segue se adaptando agora às novas formas de se relacionar com o público, né? Dessa maneira à distância, enfim. É, bom, peço desculpa porque eu acho que ficou gigantesca a história, né? Mas enfim, são 10 anos de história da banda. Eu com 36 anos de história para contar e gosto de contar história. Então,
Deixo aqui para vocês o convite para, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da história. A banda tem um Instagram, Mustache e os Apaches, né? O YouTube da banda também, Mustache e os Apaches. Eu sou Lumineiro, salve salve. Agora vocês vão poder me encontrar no YouTube, porque eu não tenho mais o Instagram, não tenho mais o Facebook, mas estou disponível também a trocar ideias né, e talvez, quem sabe, contar um pouco mais dessas histórias para vocês. Enfim, estou muito feliz de contribuir, de participar do trabalho de vocês. Espero que tenha sido proveitoso para vocês conhecer um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da banda Mustache e os Apaches. Vou me despedir com um pedacinho de circo. Meus queridos e minhas queridas, com vocês, as Cigar Boxes. Opa! Muito obrigado e até a próxima, pessoal.